Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. A partir de agora, estaremos interessados em estudar funções definidas entre dois espaços vetoriais. No entanto, não é qualquer tipo de função que estamos interessados. Desejamos estudar somente aquelas que preservam as operações de adição de vetores e de multiplicação de um escalar por um vetor. Estas são chamadas transformações lineares ou aplicações lineares. Formalmente, a definição de uma transformação linear é a seguinte: sejam V e W espaços vetoriais. Uma transformação linear ou aplicação linear é uma função que vai do espaço vetorial V no espaço vetorial W, denotada por T, que vai de V em W, que satisfaz as seguintes condições. A primeira delas diz que quando você aplica essa função na soma U mais V, o resultado é igual a você aplicar a função em U, em V e depois somar esses resultados. Em outras palavras, T de U mais V é T de U mais T de V. A segunda propriedade nos diz que para qualquer escalar K e qualquer V no seu espaço vetorial, quando você aplica essa função no vetor K vezes V, isso é a mesma coisa que multiplicar o escalar K pela aplicação da função T no vetor V. E aí uma observação que a gente faz aqui com relação à nomenclatura é que sempre que você estiver lidando com transformações lineares de um espaço nele próprio, ou seja, quando o domínio da sua transformação linear é igual ao contradomínio, essa transformação linear ela é chamada de um operador linear. E aí o primeiro resultado que a gente tem sobre transformações lineares é a seguinte: se T de V em W é uma transformação linear, então aplicar a sua transformação linear no vetor nulo do espaço vetorial V resulta no vetor nulo do espaço vetorial W. Ou seja, toda transformação linear leva obrigatoriamente vetor nulo em vetor nulo. E a segunda propriedade diz que se você aplica a sua transformação linear no vetor U menos V, isso é igual a você aplicar T em U e subtrair da aplicação da transformação T no vetor V. Ou seja, T de U menos V é T de U menos T de V. E aí, a prova desses resultados são bastante simples, porque para a primeira propriedade, seja U um vetor qualquer no seu espaço vetorial V. A gente mostrou que sempre que eu multiplico o escalar zero pelo vetor U, qualquer que seja esse U no seu espaço vetorial V, o resultado dá sempre o vetor nulo do seu espaço vetorial. Daí, aplicar T no vetor nulo do espaço vetorial V é a mesma coisa que aplicar T no vetor 0 vezes U, onde U é qualquer vetor no espaço vetorial V. E aí, usando o fato de que a nossa transformação ela é linear, então o escalar zero ele sai para fora, né, de modo que isso fica zero, né, o escalar zero vezes a transformação aplicada no vetor U. Sendo que agora, isso aqui é um elemento
do espaço vetorial W. Aí agora você tem o escalar 0 multiplicando um elemento do espaço vetorial W. E aí, novamente, isso tem que dar o vetor nulo do espaço vetorial W. Ou seja, toda transformação linear leva vetor nulo em vetor nulo. A segunda propriedade a gente prova da seguinte maneira. Então, T de U menos V, então U menos V a gente viu que é a mesma coisa que somar U com menos uma vezes o vetor V. Né? Aí agora a gente usa o fato de que a nossa transformação ou função ela é linear. Ou seja, isso fica T aplicado no vetor U mais T aplicado ao vetor menos 1 vezes V. Mais T aplicado ao vetor menos 1 vezes V é menos 1 vezes T aplicado ao vetor V. Ou seja, isso aqui fica T de U mais menos uma vez T de V. E aí, isso é nada mais nada menos do que T de U menos T de V. Completando assim a prova desta segunda propriedade. E concluindo a demonstração desse teorema. A seguir, vamos ver vários exemplos de transformações que são e que não são lineares. A ideia desta aula é aprender a identificar transformações definidas entre espaços vetoriais que são e que não são lineares. Então, o primeiro exemplo de uma transformação linear que a gente tem é chamada transformação nula. Então, que transformação é essa? O que é que ela faz? Sejam V e W espaços vetoriais quaisquer. Defina a aplicação T que vai do espaço vetorial V no espaço vetorial W, tal que T de V é igual ao vetor nulo de W para qualquer que seja o vetor V no espaço vetorial V. Essa é a chamada transformação nula. E aí vamos provar que ela é linear. Então, de fato, se eu aplico T no vetor U mais V, qualquer que seja esses vetores U e V no espaço vetorial V, o resultado tem que dar o vetor nulo do espaço vetorial W. Isso por definição da nossa transformação. Também sei que se eu aplico T no vetor U, que é um elemento do espaço vetorial V, o resultado também dá o vetor nulo do espaço vetorial W. Analogamente para este caso aqui. Aqui é o zero de W. E eu também sei que para qualquer escalar K e qualquer vetor U no espaço vetorial V, K vezes U é um elemento do espaço vetorial V e quando eu aplico a minha transformação nesse vetor, o resultado também dá o vetor nulo do espaço vetorial W, pela forma que foi definida a nossa transformação. Então, portanto, a gente conclui que T de U mais V é igual a T de U mais T de V, porque ambos os lados dessa igualdade resultam no vetor nulo do espaço vetorial W, que, perdão, aqui é T vezes K V é igual a K vezes T de V. Ou seja, T aplicado ao vetor K vezes V é K vezes T aplicado ao vetor V. E aí, novamente, isso é verdade porque ambos os lados dessa equação dão como resultados o vetor nulo do espaço vetorial W. O segundo exemplo mais simples que a gente tem de uma transformação linear é chamada o operador identidade. Seja V um espaço vetorial qualquer. Aí defina a aplicação I, que vai de V em V, e é definida por I de V igual a V. E aí essa aplicação é denominada
o operador identidade do seu espaço V. Aí vamos mostrar que ela é uma aplicação linear. Para isso, dados quaisquer U e V no espaço vetorial V e qualquer escala K, a gente tem que aplicar o nosso operador identidade no vetor U mais V, dá como resultado o próprio vetor U mais V. Isso pela forma com que nosso operador identidade foi definido. Mas aí, ó, U é igual a aplicar I no vetor U. E eu sei que V também é igual a aplicar I no vetor V. Então, portanto, eu mostrei que I de U mais V é igual a I de U mais I de V. Já para a segunda propriedade, temos que I aplicado no vetor K vezes U, né? Por definição de como foi definida a nossa aplicação, ela é K vezes U. Mas aí, U é igual a I de U. Então, K vezes U também fica igual a K vezes I de U. Ou seja, I de K vezes U é K vezes I de U. Então, portanto, nosso operador identidade é uma aplicação linear. Para o próximo exemplo, nós consideramos V e W como sendo o conjunto dos números reais, com as operações usuais de soma de números reais e multiplicação de números reais. E eu vou considerar a função real definida por f de x igual a alfa vezes x, onde alfa é um número real que é fixo. E aí vamos provar que essa função ela é linear. Então, para qualquer x e y real, f de x mais y, por definição da nossa função f, vai ser alfa vezes x mais y. Mas aí eu sei que eu posso fazer essa multiplicação aqui, né, nos reais. De modo que isso aqui fica alfa vezes x mais alfa vezes y. Mas alfa vezes x é a mesma coisa que pegar a minha função f e aplicar no elemento x. De modo similar, alfa vezes y é eu pegar a minha função f e aplicar no y. E aí, com isso, eu mostro que f aplicado a x mais y é f aplicado a x mais f aplicado a y. Além disso, para qualquer escala k e qualquer elemento x no seu espaço vetorial R, aplicar f no vetor k vezes x é a mesma coisa que alfa vezes o vetor k vezes x. Isso pela forma que a nossa aplicação f foi definida. Mas aí a gente sabe que eu posso trocar aqui de lugar o alfa com o k. De modo que isso fica k vezes o vetor alfa x. E agora eu uso o fato que alfa vezes x é igual a aplicar f no elemento x. De modo que isso resulta em k vezes f de x. E isso vale para qualquer x real e para qualquer escalar real k. Ou seja, essa função que eu defini aí, ela é um exemplo de uma transformação linear dos reais nos reais. E aí, a ideia é que essa é o único tipo de função linear que você consegue definir que vai de R em R. A seguir, a gente vai ver uma sequência de exemplos de funções de R em R, ou seja, de funções reais que não são lineares, tá certo? E aí a primeira delas é, você considera V e W como sendo
o seu conjunto dos números reais, né? Novamente definido com as operações usuais de soma e de multiplicação, né, por escalar, e considera a função que vai de R em R definida por f de x igual a x quadrado. E aí por que que essa função ela não é linear? Porque aplicar f no elemento x mais y, pela forma com que a f foi definida, isso é x mais y elevado ao quadrado. Mas aí a gente sabe que isso é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? De modo que isso fica x ao quadrado mais duas vezes xy mais y ao quadrado. E aplicar f no x é x ao quadrado, pela forma com que a nossa função f foi definida, e aplicar f em y é y ao quadrado, pela forma com que a nossa f foi definida. E aí a gente nota que f de x mais y é diferente de f de x mais f de y, por causa desse fator aqui, 2xy, que aparece, tá certo? Então, está aí um exemplo de função real que não é linear. O nosso próximo exemplo, a gente considera fv novamente como sendo o conjunto dos números reais, com as operações usuais de adição e de multiplicação por escalar, e considera a função que vai de 0 até mais infinito, aqui, perdão, é aberto, que é definida por f de x igual a raiz quadrada de x. E aí, eu sei que f aplicado a qualquer x mais y é raiz de x mais y, pela forma com que a nossa função f foi definida. Aplicar f a um elemento x dá como resultado a raiz de x, e aplicar f a um elemento y dá como resultado a raiz de y. Mas a gente sabe que, em geral, a raiz de x mais y ela é diferente da raiz de x mais raiz de y. Ou seja, em outras palavras, f de x mais y, em geral, é diferente de f de x mais f de y. Então, esta função é um exemplo de uma função que não é linear, tá certo? O próximo exemplo que a gente vai considerar é v e w novamente como sendo o conjunto dos números reais, e considerar a função real definida pela regra f de x igual a x mais um certo x0, onde esse x0 é um número diferente de zero que é fixado. Então, por que que essa função não é linear? Quando a gente aplica f no zero, como resultado, a gente tem, isso dá 0 mais o seu x0, né? No entanto, 0 mais x0 dá o x0, que por hipótese é diferente de zero. Ou seja, essa minha função, ela não está levando vetor nulo em vetor nulo. Então, ela não tem como ser linear, tá certo? Agora aí, muito cuidado com o que vocês estão entendendo. Então, vê. O que eu afirmei é que se uma transformação é linear, então ela leva vetor nulo em vetor nulo. Ou seja, com isso eu posso afirmar que se a minha função não leva vetor nulo em vetor nulo, então ela não é linear, tá certo? No entanto, vocês têm que tomar cuidado, pois existem funções que levam vetor nulo no vetor nulo, mas que não são linear, tá certo? Um exemplo disso é esse exemplo anterior, né? Porque quando você pega f de x igual a raiz de x, o f de 0 é o zero. Então ela está levando vetor nulo no vetor nulo, mas ela não é linear, tá certo, pessoal?
Nesse próximo exemplo aqui, a gente vai considerar agora V como sendo o nosso espaço vetorial R2, com as operações usuais de adição e de multiplicação por escalar, e o nosso contradomínio W vai ser o espaço vetorial R3, com as operações usuais de soma de vetores e de multiplicação de um vetor por um escalar. E aí a gente define a aplicação T, que vai de R2 em R3 e é definida por esta regra aqui. Ou seja, o que é que a nossa aplicação faz? Ela pega um par ordenado de números reais xy e leva na tripla ordenada de números reais, onde a primeira coordenada é 2 vezes x, a segunda coordenada é 0 e a terceira coordenada é x mais y. E aí eu desejo verificar que essa aplicação ela é linear. Então, para isso, eu vou ter que considerar quaisquer dois vetores u e v no nosso espaço vetorial R2. Isso, vetores arbitrários, tá certo? E mostrar que T de U mais V é T de U mais T de V. Então vamos lá. Então, ó, T aplicado a U mais V vai ser T aplicado aos vetores x1, y1 mais x2, y2. Aí aqui eu uso como é que eu somo vetores em R2, né? Que é efetuar a soma coordenada a coordenada. De modo que isso fica T aplicado ao vetor cujas coordenadas são, cuja primeira coordenada é x1 mais x2 e a segunda coordenada aqui, perdão, é y1 mais y2. Aí agora eu vou usar a forma com que a minha aplicação T é definida. Então o que é que minha aplicação T faz? Ela vai pegar o par ordenado x1 mais x2, y1 mais y2 e levar em 2 vezes a primeira coordenada, 0 na segunda coordenada e na terceira coordenada ela vai levar na soma da primeira coordenada com a segunda coordenada. Aí agora eu noto que eu consigo reescrever esse vetor aqui do R3 como sendo a soma desses dois vetores aqui que estão em R3, né? Porque, ó, 2 vezes x1 mais x2 dá essa primeira coordenada aqui. 0 mais 0 fica essa segunda coordenada aqui. E x1 mais y1 somado com x2 mais y2 dá essa terceira coordenada aqui. Mas aí eu percebo agora que esse primeiro aqui é nada mais nada menos do que a função t aplicada no vetor u. E esse segundo aqui é nada mais nada menos do que a função t aplicada no vetor v. Então isto prova que t de u mais v é t de u mais t de v. Agora, para qualquer escalar k, a gente tem que t aplicado a k vezes u vai ser t aplicado a k vezes o vetor u, que tem coordenadas x1 y1, não é isso? Aí aqui eu uso como é que eu efetuo a multiplicação por escalar em R2, de modo que esse vetor aqui vai ser o vetor com coordenadas k vezes x1 na primeira coordenada e k vezes y1 na segunda coordenada. E aí eu vou usar a definição da nossa aplicação T, o que ela faz, né? Então ela vai pegar o vetor com coordenadas k vezes x1 e k vezes y1 e vai levar no vetor de R3, cuja primeira coordenada é 2 vezes k vezes x1, 0 na segunda coordenada e a soma k vezes x1 mais k vezes y1 na terceira coordenada. E aí eu noto que eu consigo tirar esse k de cada uma das entradas, né? De modo que isso fica k vezes o vetor
2x1, 0, x1 mais y1. Né? E aí eu noto que esse vetor aqui é nada mais nada menos do que aplicar a minha função t no vetor u. Ou seja, eu acabei de mostrar que t aplicado a k vezes u é k vezes t de u. Portanto, esta minha aplicação é linear. Tá certo, pessoal? Para o próximo exemplo, a gente vai considerar o conjunto das matrizes de tamanho n por n. E aí eu quero saber se cada uma dessas transformações que eu defini abaixo são ou não lineares. Ou seja, quem é a aplicação T1 aí? Ela vai pegar a matriz A e vai levar na sua transposta. E quem é a aplicação T2 aí que eu defini? Ela vai pegar a matriz A e vai levar no número real determinante de A. Tá certo? E aí vamos verificar que a primeira é uma transformação linear. Tá certo? E aí isso ocorre, pois, se você toma quaisquer matrizes de tamanho n por n, A e B, então quando você aplica a aplicação T1 na soma A mais B, isso dá como resultado a transposta da matriz A mais B. Mas aí a gente aprendeu que a transposta da soma é a soma das transpostas, de modo que isso fica a transposta de A mais a transposta de B. Sendo que a transposta de A é a mesma coisa que eu pegar a minha função T1 e aplicar na matriz A. Enquanto que a transposta da matriz B é a mesma coisa que eu pegar a minha função T1 e aplicar na matriz B. Ou seja, eu consegui mostrar que T1 de A mais B é igual a T1 de A mais T1 de B. E para qualquer escalar K agora, quando eu aplico a minha transformação T1 na matriz K vezes A, isso dá como resultado a transposta da matriz K vezes A, onde K é um escalar real qualquer e A é uma matriz de tamanho n por n. Mas aí a gente aprendeu que a transposta dessa matriz é K vezes a transposta da matriz A. E aí, como a transposta da matriz A é a mesma coisa que eu pegar a minha função T1 e aplicar na matriz A, então isso fica K vezes T1 de A. Ou seja, T1 aplicado a K vezes A é igual a K vezes T1 aplicado em A. Provando assim que a nossa transformação 1 aqui, ela é linear. Já a segunda, essa T2 aí, né, que pega a matriz e leva no determinante dela, ela não é linear. Por quê? Dado quaisquer duas matrizes A e B de tamanho n por n, aplicar essa função T2 em A mais B dá como resultado o determinante da matriz A mais B. Mas a gente aprendeu que, em geral, o determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais o determinante de B. E aí, o determinante de A seria aplicar a transformação na matriz A e o determinante de B seria aplicar essa transformação na matriz B. Em outras palavras, em geral, a gente tem que aplicar a minha transformação T2 na matriz A mais B é diferente de aplicar a minha transformação na matriz A e somar com a aplicação da minha transformação aplicada na matriz B. Ou seja, não satisfaz a primeira propriedade que é exigida para uma função ser uma transformação linear. Note também, eu não precisaria dessa segunda parte, mas eu vou fazer, né? Que ela também não satisfaz a segunda propriedade. Por quê? Se eu aplico a minha função
T2 na matriz K vezes A é a matriz onde toda a entrada da matriz A está sendo multiplicada por K, tá certo? E aí, o determinante de K vezes A vai ser nada mais nada menos do que K elevado a N vezes o determinante de A, tá certo? A gente aprendeu isso no início do nosso curso. E isso é diferente de K vezes o determinante de A, que seria o K vezes o T2 aplicado em A. Tá certo? Ou seja, no geral, T2 aplicado à matriz K vezes A é diferente de K vezes T2 aplicado à matriz A. Ou seja, a nossa transformação 2, dada aí, ela não é linear. Neste exemplo aqui, a gente vai pegar P, um polinômio qualquer, de grau menor ou igual a n, tá certo? Ou seja, estamos pegando um elemento de Pn, e eu estou definindo a transformação T de P, que vai pegar o polinômio P de x e vai multiplicar ele por o polinômio P de x pelo x. Ou seja, a minha transformação linear ela está aumentando em uma unidade o grau desse polinômio P de x, tá certo? E aí vamos verificar que essa função, né, definida entre esses espaços de polinômios, ela é linear. Então, quando eu pego dois polinômios P1 e P2, né, isto é igual a pegar T e aplicar na soma P1 de x mais P2 de x. E aí, por definição da minha função, isso é eu pegar x e multiplicar pela soma dos polinômios P1 mais P2. Mas aí, multiplicar x pela soma dos polinômios P1 e P2 é a mesma coisa que multiplicar x pelo polinômio P1 e somar com a multiplicação de x pelo polinômio P2. Em outras palavras, temos essa distribuição aqui, ó. Mas x vezes o polinômio P1 de x nada mais é do que pegar a minha função t e aplicar no meu polinômio P1. E x vezes o polinômio P2 nada mais é do que eu pegar a minha função t e aplicar no polinômio P2. Em outras palavras, eu mostrei que t aplicado ao polinômio soma P1 mais P2 é igual a t aplicado ao polinômio P1 somado com t aplicado ao polinômio P2. Agora, para qualquer escalar k, se eu aplico t no polinômio k vezes p, então, por definição de como a nossa função foi definida, isso vai ficar x vezes o polinômio k p de x. Mas aí eu posso trocar aqui, ó, de modo que isso fica k vezes o polinômio x vezes p de x. Mas aí eu percebo que o x vezes p de x é nada mais nada menos do que pegar a minha função t e aplicar no polinômio p. Em outras palavras, t aplicado ao polinômio k p de x é igual a k vezes t aplicado ao polinômio p. E com isso, a gente prova que a nossa função, definida dessa maneira, ela é linear. Aqui a gente vai dar um exemplo de uma transformação linear que vem lá do curso de cálculo diferencial. A gente vai tomar o espaço vetorial V como sendo o conjunto C1 de menos infinito até mais infinito, que nada mais é do que o espaço vetorial de todas as funções com derivadas contínuas no intervalo menos infinito a mais infinito. E você vai pegar o conjunto W como sendo f de menos infinito a mais infinito, que nada mais é do que o espaço vetorial de todas
as funções reais definidas de menos infinito a mais infinito. E aí você considera a função D, que vai de V em W, que vai associar a cada função que está no espaço vetorial V a sua derivada. Tá certo? E aí, essa transformação, ela é linear, né? Porque se eu pego duas funções que estão em V, ou seja, duas funções que têm derivadas contínuas, tá certo? De menos infinito a mais infinito, e aplico a minha transformação D nelas, isso dá como resultado a derivada da soma dessas funções. Mas aí do cálculo a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Mas aí a derivada de f nada mais é do que eu pegar a minha função D e aplicar na função f. E a derivada de g nada mais é do que eu pegar a minha função D e aplicar na função g. Ou seja, eu mostrei que D aplicado a f mais g é D aplicado a f mais D aplicado a g. Mostrando assim que vale a primeira propriedade. Para a segunda, se eu aplico D na função k vezes f, onde k é um escalar real, então por definição de como a nossa função D foi definida, isso fica a derivada da função k vezes f. Mas do cálculo, derivar a função k vezes f é a mesma coisa que multiplicar k pela derivada da função f. Sendo que a derivada da função f nada mais é do que eu pegar a minha aplicação D e aplicar na função f. De modo que isso fica k vezes D aplicado na função f. Ou seja, eu mostrei que D aplicado em k vezes f é igual a k vezes D aplicado em f. Ou seja, nossa função derivada, ela é uma aplicação linear. Tá certo, pessoal? Neste exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar V como sendo o nosso espaço vetorial Rn e W o nosso espaço vetorial Rm. E aí, esses espaços vetoriais com as operações usuais de soma e de multiplicação por um escalar. E aí você fixa uma matriz A de tamanho M por N e define a transformação T de A, que é, T de A, que vai de Rn em Rn, e ela vai pegar um vetor vezes que está em Rn e vai levar no vetor A vezes V, tá certo? E aí aqui eu estou olhando os vetores V que estão Rn como matrizes colunas, tá certo? De modo que TA de V vai ser a matriz A, que é de tamanho M por N. E quando eu multiplico pelo vetor V, dá como resultado o vetor coluna em Rm, tá certo? E aí, das operações com matrizes, a gente consegue verificar que TA aplicado à soma U mais V, pela forma com que a minha aplicação TA foi definida, isso é, pegar a matriz A e multiplicar pela soma das matrizes colunas U mais V. Mas aí a gente sabe que a gente consegue distribuir isso aqui, ó. De modo que isso fica A multiplicado, a matriz A multiplicado pelo vetor coluna U, mais A multiplicado pelo vetor coluna V.
Mas aí A multiplicado pelo vetor coluna U nada mais é do que a aplicação T de A, a função T de A aplicada no vetor U. E A vezes V nada mais é do que a função TA aplicada no vetor V. Em outras palavras, aplicar a função TA no vetor U mais V dá como resultado aplicar a transformação TA no vetor U somada com a aplicação da função TA aplicada no vetor V. E para qualquer escalar K, aplicar T de U no vetor coluna K vezes U, por definição de como a nossa função é definida, é nada mais nada menos do que A multiplicado pelo vetor coluna K vezes U. Mas aí, ó, esse K, ele pode sair aqui para fora, de modo que isso fica K vezes A vezes U. Mas A vezes U é nada mais nada menos do que aplicar a função T de A no vetor U. Ou seja, TA aplicado a K vezes U é igual a K vezes o TA aplicado em U. E, portanto, esta transformação aí que nós definimos, ela é linear. Tá certo, pessoal? Este exemplo que a gente acabou de ver, ele é muito importante, porque ele mostra que toda matriz A de tamanho M por N vai estar associada a uma transformação linear que vai de Rn em Rm. Em outras palavras, isso significa dizer que uma dada matriz produz uma transformação linear. Mais adiante, a gente vai ver que o contrário também é verdade. Ou seja, se você considera uma transformação linear de Rn em Rm, ela vai poder ser representada por uma matriz A de tamanho M por N. Tá certo? Aí isso será mostrado em aulas futuras. E aí nós finalizamos esta aula por aqui. Aqui estão as referências que usamos para construir esta aula. E muito obrigado a todos e a todas. E até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau.